Paz do Senhor, povo de Deus. Nós queremos falar sobre um tema muito interessante e muito atual em nossos dias. Alguém até diz que este é o maior ou a maior necessidade da igreja dos nossos dias. E eu estou me referindo ao avivamento. E poucos temas na Bíblia são tão intrigantes e desafiadores quanto falar sobre avivamento. O que vem à nossa memória é poder, é fogo, é glória, é gritos eufóricos, é movimento. E sim, o avivamento é tudo isso, porém muito mais. E por ser tão complexo e tão abrangente, eu queria falar sobre avivamento, sobre uma ótica da obra redentora de Cristo. Se fôssemos usar um texto da Bíblia, nós usaríamos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e versículo 1, que diz assim: E Cristo vos deu vida, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Paulo está se dirigindo à igreja, ele está dizendo como nós nos encontrávamos antes de Cristo. Paulo então vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados. Estávamos todos a uma condenados debaixo do jugo da morte, e devido ao pecado estávamos destinados à ira de Deus e à condenação eterna. Mas de onde menos se espera, onde menos alguém pudesse imaginar, Deus então traz à vida um grande e o maior de todos os avivamentos. Sim, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Deus trouxe à existência o maior avivamento da história. Quando nós pesquisamos em livros e em catálogos, e nós pesquisamos na internet, nós vemos muitos despertamentos que aconteceram no decorrer da trajetória da igreja, e nós vemos movimentos que impactaram a região, impactou a civilização, que trouxe um despertamento espiritual. Até mesmo bruxos queimavam seus livros, beberrões abandonavam seus vícios, drogados deixavam os seus vícios, e nós vemos que foram acontecimentos fantásticos que aconteceram dentro de avivamentos. Por exemplo, eu poderia citar o país de Gales. Em 1906, um jovem chamado... eu esqueci o nome dele agora. Robert Evans, ele se volta para Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma além da religiosidade. Ele se volta de corpo, alma e espírito. E abro um parênteses: existem pessoas voltadas para Deus de corpo, elas estão presentes em altares, em cultos, em templos, mas elas não estão voltadas para Deus de coração. E Deus, ele não recebe oferta pela metade. Evans Roberts, ele se entrega por inteiro a Deus e ele vai investir no banco de orações. Esse jovem, ele se propõe buscar a presença de Deus e buscar a Deus de uma forma descomunal, de tal forma que ele influencia a outros também fazerem da mesma forma, da mesma maneira, e então ele traz à vida, à existência, através de orações e súplicas, um grande avivamento. E tal foi o avivamento no país de Gales, que a história vai nos dizer que os homens, eles iam até um bar, e quando eles pediam a bebida, eles não conseguiam beber.
O avivamento foi algo tão devastador naquele país que as escolas por vezes eram tomadas pela presença, pela glória de Deus. As praças eram invadidas, cheias de pessoas que iam para a praça para ouvir aquele jovem pregar, aquele homem cheio do Espírito Santo. Grandes avivamentos aconteceram no decorrer da história. Eu poderia citar um dos mais famosos, que é o avivamento da Rua Azusa. Um avivamento que trouxe uma nova dimensão do poder do Espírito Santo. Diz a história que pessoas passavam no quarteirão de trás e elas eram impactadas pela presença de Deus. Pessoas que estavam ali passando na porta da igreja, elas sentiam algo que comovia, algo que quebrantava. Elas eram atraídas até entrarem no templo, porque ali não havia mercado, comércio como há hoje. Não, no templo não eram atraídas pelos monumentos ou pela aparência suntuosa, não, elas eram atraídas para o templo porque havia algo diferente. Deus estava lá, havia um clima de glória, havia um clima de quebrantamento, e as pessoas sentiam isso. Elas eram levadas por vezes a chorarem. Algo movia dentro delas, e esse foi um avivamento poderoso. A paz do Senhor, irmã Irene e todos que estão nos ouvindo. Avivamentos foram desencadeados através da história por pessoas que muitas vezes não tinham a formação acadêmica, não tinham a condição econômica boa, eles não tinham status social, mas eram pessoas que se voltaram para Deus e eles atraíram a presença de Deus. Mas o maior avivamento de todos, ele não foi realizado através de homens comuns, não foi realizado através de igrejas ou denominações, nenhuma placa, não foi nenhum pastor, não foi nenhum padre. Aliás, foi o maior de todos os pastores, o sumo pastor, como escreve Pedro. Foi o próprio bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O maior de todos os avivamentos foi aquele que aconteceu na cruz do Calvário, onde o justo dá a vida pelos injustos, aonde aquele que era inocente está condenado no lugar daqueles que eram culpados, e eu estou falando de mim, de você. Na cruz do Calvário, lá no Gólgota, Deus mesmo trouxe o maior de todos os avivamentos, o avivamento que deu origem ao dia de Pentecoste, algo marcante, e alguém classifica o Pentecoste como a inauguração da igreja. Sim, a igreja pode sim ter sido inaugurada no Pentecoste, mas a igreja nasceu no Calvário. Foi ali que Cristo realizou o maior de todos os avivamentos, e sobre isto nós estaremos pregando nessa noite ali no Vale da Bênção. Eu queria até convidar você para estar lá na Vila São João, em frente para ali a quadra do Joãozinho, na congregação Vale da Bênção. Nós estaremos falando justamente sobre isto, o maior avivamento de todos. Nós estamos vivendo um tempo de decadência espiritual, estamos vivendo um tempo de morte espiritual, estamos vivendo um tempo de heresia e de apostasia, um tempo de negligências, de irreverência, um tempo de indiferença ao Espírito. E mais do que nunca, nós precisamos urgente de um avivamento, e Deus, Ele falou comigo: Pablo, o caminho para o avivamento é quando a igreja se voltar novamente para Cristo. Os homens inventaram conferências, assembleias, congressos, tantas coisas, mas isto não tem eficácia alguma se Cristo não for o centro.
O próprio Senhor Jesus, ele diz em João capítulo 15, salvo me engano, versículo 5, sem mim nada podereis fazer, não haverá avivamento enquanto Cristo não for o centro, a prioridade, a razão por trás daquilo que nós fazemos, enquanto Cristo não for o sentido da nossa adoração, enquanto eu não for levado a adorar a Deus por causa de Cristo, enquanto eu não tiver voltado para Jesus, eu não serei avivado. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 2 e 1, que foi em Cristo que Deus nos deu vida, avivamento. Avivar é dar vida. Então, meu querido, você que está me ouvindo, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. Enquanto é tempo, corra para Jesus, vá aos pés da cruz, arrependa-se e diga: Deus, eu estou morto, eu estou morta, eu preciso de vida, dá-me vida. O maior avivamento de todos aconteceu por cerca de 2000 anos atrás, onde o Cordeiro de Deus foi imolado, derramou todo o seu sangue, mas o seu sangue hoje nos dá vida. Isto é avivamento. Então, meu querido, volte-se para Jesus, volte-se para o centro da vontade de Deus. Todas as coisas culminam em uma só: glorificar o nome do Cordeiro de Deus. Que a tua vida, que a tua história, que os teus atos, que as tuas ações, que as tuas palavras glorifiquem aquele que morreu por causa de você, por causa dos teus pecados. Ele fez por nós aquilo que ninguém mais poderia e que ninguém mais estava disposto a fazer. Pois pode ser que alguém por um justo dê a sua vida, mas nós não éramos justos, nós não merecíamos, nós não éramos bons, não havia nada que pudesse atrair Jesus para fazer isto, mas Ele escolheu nos amar, e porque Ele nos amou, Ele se entregou por cada um de nós. Este é o verdadeiro avivamento, um retorno às origens, uma volta em direção a Cristo e nós vivermos nele. Esta é a vida eterna, é um avivamento que não cessa. Muitos avivamentos se levantaram, mas também desapareceram. Mas o avivamento que começou no Calvário ainda hoje continua gerando vida e transformando pessoas. O maior avivamento de todos é o avivamento da cruz.